Originalmente, a internet foi criada por uma agência de defesa do governo, mas que em pouco tempo se tornou uma plataforma de expansão de uma nova indústria mundial, que oferecia uma vasta e atrativa gama de produtos e serviços. Conforme a internet cresceu com centenas de milhões de usuários, agências de inteligência como a NASA decidiram usá-la para seus próprios fins. Uma ferramenta para a comunicação global logo se tornou um instrumento de espionagem em massa, parte de um complexo industrial de vigilância. A gigante e secreta Agência de Segurança Nacional se esbaldou na internet feito um porco na lama. Muitas vezes há uma conexão profunda e invisível entre os serviços de inteligência de ponta do governo e o mundo corporativo, bem como tensões entre essas empresas, seus clientes e o governo. Funciona em diversas camadas. Primeiro, a agência de inteligência faz uma parceria com milhares de empresas que fornecem serviços e colaboradores. As maiores entre elas figuram no quadro de conselheiros da NSA, enquanto outras são cúmplices nessa empreitada de vigilância e espionagem global. Ao mesmo tempo que muitos criticam a espionagem do governo, os clientes estão pressionando as empresas de telefonia e internet sob acusação de violação de privacidade. Aqui temos um caso documentado em um diagrama juntado a um processo provando que a AT&T reservou uma sala especial para interceptar ligações às quais o governo deseja espionar. Todo esse conluio incomoda o diretor de uma outra empresa de tecnologia, Roy Singham, da TrueWorks. A parte triste a respeito disso é que algo que prejudica os negócios, que prejudica a privacidade, que prejudica a segurança. É uma grande hipocrisia o que essas empresas e os governos fizeram com algo que poderia ser tão revolucionário e importante para a raça humana. Essa globalização, uma economia na internet que foi completamente destruída. A NSA tem orgulho dessa parceria com várias empresas, conforme esses documentos publicados por Edward Snowden deixam claro. A agência fez acordos com as empresas que fornecem dados em troca de informações sobre ameaças contra suas operações, conforme mostrados nesses documentos secretos. Essa relação foi documentada pelo jornalista Glenn Greenwald no seu livro Sem Lugar para se Esconder. Esse gráfico vazado faz alusão ao que a NASA chama de parcerias estratégicas. 80 megacorporações globais, incluindo empresas famosas do setor de informática, telefonia e internet. Este gráfico mostra os alvos em específico das coletas da NSA. E-mail, conversas de vídeo e voz, vídeos, fotos, dados armazenados e outros. Este documento do ano fiscal de 2012 mostra um aumento de 32% na cooperação entre as mais de 45 mil empresas. A agência aponta um elevado crescimento, 63% nos dados do Google, 131% nos do Facebook e 248% nos do Skype. Questionamos Russ Dice, delator da NSA, sobre essas parcerias. Parece que muitas dessas empresas de tecnologia estão sendo pagas para compartilhar seus dados com a NSA. Com certeza, em alguns casos eu compreendo essas empresas, pois precisam escolher entre a cenoura ou a surra. A cenoura é, olha, vamos pagar você dezenas de milhares de milhões de dólares e aumentar seus lucros em troca dessas informações. E a surra é, se você não nos der essas informações, vamos acabar com sua vida. Vamos cancelar seus contratos com o governo. E assim, como o diretor da Quest Communications descobriu, vamos colocar você na cadeia se encontrarmos algum podre no qual você esteja envolvido. Eu acho que ele saiu da cadeia há poucos meses. As empresas são, por vezes, forçadas a fornecer informação pela qual são pagas. Este é um documento judicial mostrando que os pedidos da NSA no Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira se transformam em ordens para uma empresa. As empresas preferem esse processo, pois elas podem alegar que foram forçadas a cooperar e não foram motivadas pelo dinheiro que estão recebendo. Em outras palavras, é uma intimidação. É como se fosse uma máfia.
Com certeza, isso é uma extorsão e chantagem. Mas algumas dessas mesmas empresas praticam espionagem. Ações contra os carros da Street View pelo Google estão a caminho da Suprema Corte. Essa ferramenta chamou a atenção de Martin Smith, produtor do programa Frontline. Smith diz que os empresários do Vale do Silício ajudaram a criar o estado de vigilância. O celular que você carrega te rastreia em qualquer lugar. Você também registra o que você compra, seu e-mail é inspecionado para direcionar anúncios. Isso é criado em um estado de vigilância total, onde todos estão incluídos. Não, os jornalistas e suas fontes, todos estão expostos. Hoje, o Google sabe mais da sua vida do que qualquer outra instituição no planeta. Mas essas empresas exigem que você assine um acordo de privacidade. Eles alegam que estão protegendo sua privacidade. Bem, eles estão. Eles possuem acordos de privacidade, mas se você parar para ler, você talvez possa fazer decisões mais racionais. Só que não teria tempo para sair de casa. Você ficaria lendo esses acordos de privacidade por meses. Alfredo Lopes é dono de uma empresa na internet que empodera os cidadãos. Você é cliente de uma empresa, você assina um acordo de privacidade com elas. Elas firmam um acordo com você que garante que seus dados serão tratados com confidencialidade. Mas várias empresas infringiram esse acordo, não é? Eles infringiram e você precisa ser cauteloso. O Google colabora com o governo dos Estados Unidos, participa de vários comitês com o governo e os acordos de privacidade e proteção de dados dele têm mais buracos que um queijo suíço. Na prática, eles podem fazer o que quiserem com os seus dados. Na verdade, o Google colocou no seu acordo do Gmail o direito de ler seus e-mails. Eles dizem que é por questões de marketing. Porém, o mesmo mecanismo usado para ler seus e-mails também pode ser usado por alguns agentes do governo para descobrir o que você está conversando e também com quem você está conversando. Essa é uma guerra, não é? Entre o desejo das pessoas de se comunicarem sem serem espionadas e a insistência do governo de espioná-las. Correto. As empresas precisam de acordos de privacidade como estes, que os consumidores pensam que são para protegê-los. Mas muitos desses acordos são escritos por advogados que sabem esconder e disfarçar seu real significado. A linguagem é ardilosa, escreveu o crítico Wolf Richer. Todos eles fazem isso. Eles fazem parte da enorme bolha Big Data, cujo modelo de negócios é a coleta de monetização de informações pessoais, que se tornaram um novo tipo de mercadoria. Ao ver isso, a NSA morre de inveja. Ao mesmo tempo, a maior parte das grandes empresas não falavam sobre ou se negavam ao envolvimento. Larry Page, do Google, disse: relatórios da imprensa que sugerem que o Google fornece acesso irrestrito aos dados dos usuários são falsos. Ponto. Joe Sullivan, chefe de segurança do Facebook, disse: não fornecemos acesso direto aos servidores do Facebook e a nenhuma organização do governo. Mais tarde, Mashable relatou que o Google, Yahoo e outras gigantes da tecnologia sabiam da existência do programa secreto de vigilância da NSA chamado Prisma. O Conselho Geral da NSA disse que as empresas de tecnologia sabiam do Prisma e elas apenas não conheciam o nome. No debate mais cedo, houve declarações de empresas que podem ou não ser envolvidas no programa, dizendo: nunca ouvimos falar do Prisma. Independente de conhecerem ou não o Prisma, qualquer empresa que fornece informações com base no 702 sabe que essas informações estão sendo obtidas. Correto. Prisma é apenas uma denominação interna do governo. Os vazamentos vieram a público, mas a coleta desses programas foram feitas por meio de um procedimento legal obrigatório. De acordo com Thomas Gelten, correspondente da NPR, a NSA e várias empresas assinaram o ESF, uma estrutura permanente de segurança para colaborarem de uma forma mutuamente benéfica.
Como parte da chamada Estrutura Permanente de Segurança, diretores de empresas estadunidenses viajaram para Washington 2 ou 3 vezes ao ano para uma reunião sigilosa. Em cada uma dessas sessões, os diretores teriam uma autorização especial para serem informados das mais novas ameaças cibernéticas. Eles então voltavam às suas empresas e tomavam medidas para lidar com essas ameaças, nas quais não tinham conhecimento previamente. As empresas de tecnologia começaram então a gastar milhões para melhorarem suas imagens. Atualmente nós vivemos em um estado de vigilância. Não temos dúvidas de que as corporações e os espiões do governo criam um mecanismo para permitir monitorar praticamente tudo em tempo real. E acreditar que essas políticas secretas, que são julgadas por tribunais secretos e que proferem ordens secretas, acreditar que esses mecanismos secretos, nos protegerão de um Estado policial, isso sim é considerado o auge da imprudência. A Al Jazeera publicou e-mails mostrando uma relação pessoal próxima entre o Google e a NSA. Não surpreende que Glenn Greenwald tenha dito: quase não existe separação entre o setor privado e a NSA, ou o setor privado e o Pentágono, quando o assunto é segurança nacional americana. Eles são um só. Aqui está apenas uma das listas de colaboradores privados da NSA. Isso aconteceu antes do 11 de setembro, quando a NSA, na era da internet, se voltou para a defesa, no âmbito industrial militar, ou complexo de inteligência, e concedeu enormes contratos na casa dos bilhões e bilhões de dólares para, entre aspas, resolver o problema do Big Data, resolver o problema de inteligência na era digital. O ex-diretor da NSA, Thomas Drake, nos contou que um programa de vigilância mais barato foi posteriormente descartado e substituído por um projeto de um colaborador privado, a SAIC, por um custo maior. O segredo mais sombrio que eu continuo a divulgar é que os melhores, mais geniais e inovadores da América já haviam solucionado o problema. Eles só escolheram ignorar isso. Um programa especificamente chamado TwinThread foi desenvolvido por um pouco mais de 3 milhões, mas não teve nenhuma chance contra o programa chamado Trailblazer, que custou 4 bilhões quando foi comprado, sendo considerado uma pechincha, o programa que levaria a NSA para a era digital. Isso aconteceu na primeira metade do ano 2000. Na verdade, meu número 3, que era a quem eu me reportava, me disse: precisa custar pelo menos 10 milhões para eles te notarem. E, além disso, o TwinThread surgiu do Centro de Pesquisa Automatizada da Inteligência de Sinais, também conhecido como SARC, que era um centro de excelência Mas era interno, tinha uma dúzia de pessoas e, adivinha só, ele foi substituído por um projeto de 4 bilhões. E esse projeto de 4 bilhões já havia sido escolhido. Foi uma decisão da diretoria. Não tem como você ir contra a decisão da diretoria. Mesmo que o regulamento da aquisição exigisse que os regulamentos do contrato determinassem que você precisa verificar se há alternativas ou soluções já existentes que cumprem os requisitos. Em uma solução externa, foi uma decisão estarrecedora feita pelo general Hayden de que fabricaríamos a solução e não compraríamos a solução. Trabalhar para agências de espionagem pode ser a principal fonte de renda de uma empresa. Estima-se que o conglomerado para o qual Edward Snowden trabalhava faturou $1 bilhão nas agências como a NSA. O Vale do Silício coloca pressão no presidente Barack Obama para limitar os programas de vigilância do governo americano que coletam informações da internet e ameaçam os ganhos da indústria de tecnologia.
Uma coalizão que reúne Google, Apple, Yahoo, Facebook e Microsoft protestou por meio de uma carta aberta publicada nesta segunda nos grandes jornais. Essa cruzada reuniu 8 empresas que normalmente competem fervorosamente entre si, mas que agora se unem para limitar o potencial danoso das revelações da Agência de Segurança Nacional, bisbilhotando os servidores da internet. Conforme a participação do setor privado foi sendo revelada, as empresas estrangeiras deixaram de fazer negócios na América. Há relatórios recentes dizendo que empresários dos Estados Unidos sentiram as consequências do escândalo da NSA no exterior. Normalmente você não faria essa conexão, mas os países estrangeiros agora estão receosos por comprar bens produzidos por empresas americanas. Até Julian Assange, da Wikileaks, comentou sobre como as empresas americanas estão sendo afetadas. Estive ligado à indústria da tecnologia por muito tempo. Sei que meus amigos dos Estados Unidos estão sendo prejudicados por isso, pelo que aconteceu na NSA. No que diz respeito ao resto do mundo, os Estados Unidos se tornaram trailblazer e terra de coerção, onde qualquer pessoa com quem você negocia no Google, Facebook, Yahoo ou uma empresa de telecomunicações pode ser secretamente um agente da NSA, cumprindo ordens da FISA e sendo obrigados a manter em segredo. Tudo isso feito por meio das cartas de segurança nacional. Um estudo relatou que a indústria de computação da nuvem dos Estados Unidos pode perder 36 bilhões em negócios. Mesmo se uma empresa se opor ao acesso da NSA, um tribunal secreto que supervisiona a vigilância já decidiu diversas vezes em favor da NSA. Algumas empresas, como a Microsoft, publicaram um manual interno secreto mostrando aos empregados como cooperar com os pedidos do governo. Esse aqui foi vazado. Este manual mostra que a empresa utiliza um portal especial para que os agentes do governo realizem seus pedidos. O Google decidiu publicar o número crescente de pedidos de informações que estava recebendo para mostrar transparência. Muitas empresas, em razão das relações públicas, começaram a pressionar o governo para reformas na NSA. Sinceramente, acho que o governo passou do limite. Acho que ele passou do ponto de comunicar o que queriam alcançar com essa situação. Então, nesta manhã, quando o assunto veio à tona, muitas pessoas estavam questionando. O que o governo disse foi: não se preocupem, nós não estamos espionando os americanos. Que maravilha! E isso ajuda bastante as empresas que fazem negócios com pessoas ao redor do mundo. Vai gerar muita confiança nas empresas americanas na internet. Obrigado por virem a público e pela transparência com que trataram esse assunto, mas eu acho que isso foi péssimo. Algumas empresas estão enfrentando a NSA, outras dizem que estão sendo culpadas injustamente pelo governo. A indústria da tecnologia não está feliz com os holofotes que a Casa Branca colocou sobre suas práticas de coleta de dados em seu relatório sobre o Big Data. As empresas fizeram declarações incitando a Casa Branca a voltar a sua atenção à forma como a NSA coleta dados particulares. Nós não vemos esse tipo de arrogância na linguagem corporativa do governo americano. Eu acho que desde os anos 50, na época do que é bom para General Motors também é bom para a América, eu acho que é hora dos empresários do resto do mundo enxergarem essa monopolização das empresas e dizerem: isso não é bom para os nossos países, isso não é bom para os nossos clientes, não é bom para o mundo. Enquanto isso acontecia, eles fizeram vídeos mostrando ao público como eles respondiam aos pedidos pelas informações dos clientes. No decorrer de uma investigação criminal, o governo pode requerer informações de usuários do Google. Veja como nós protegemos as informações dos usuários de pedidos exorbitantes sem deixar de obedecer à lei. Digamos que as autoridades federais queiram informações do Google do usuário HugDunit22. O Google protege seus direitos apoiando-se na Quarta Emenda. A lei exige que as autoridades usem o mandado de busca quando se tratar de um conteúdo privado, como os e-mails. O juiz aprecia o pedido e, se estiver convencido, ele emite o mandado de busca. Para Alfredo Lopes, esse tipo de vídeo passa a impressão de que as empresas se sensibilizam com as preocupações dos clientes. Eles falam um monte de coisas. Na maioria das vezes, as pessoas que eu encontro nos órgãos onde exerço minhas atividades com pessoas simpáticas,
e me pagam um almoço ou uma janta, eles dizem: "Você está certo, Alfredo. Nós estamos de olho nisso." Tudo é tão compartimentado e devido, e é uma forma de proteção. E não tem jeito, eles se protegem assim. E aí é que está o problema. Você precisa convencer os políticos a adotarem essa visão. E isso é uma coisa que eu sempre digo nas minhas relações. Eu digo isso sempre às pessoas com quem eu converso. Como alguém que faz parte desse setor, o que mais me incomoda, em primeiro lugar, é a falta da vigilância das corporações e a hipocrisia de saírem em defesa disso. Eles não têm planos reais para pressionar o governo dos Estados Unidos ou os órgãos internacionais de proteger seus cidadãos. Nós somos um negócio global. Eu opero em 30 países, temos funcionários em 15 deles e atualmente temos clientes que fazem negócios nesses países. A maioria das empresas globais funciona assim. A quem eu devo prestar contas? Ao cliente da Índia ou ao cliente da África do Sul? É claro que eu devo a todos eles, eu não preciso escolher um ou outro cliente para enganar e espionar o resto do mundo. Você não pode partir da premissa de que o governo tem o direito de espreitar você ou qualquer outra pessoa. A Constituição dos Estados Unidos não lhe dá esse direito. Você é incontestável. Essa história de nós precisamos vigiar os criminosos, os terroristas, tudo isso, como você sabe quem são os criminosos? Como você sabe quem são os terroristas? Por que vocês estão mexendo no meu e-mail? Se essas empresas podem coletar a sua informação, o governo também pode. A série de Martin Smith, da Frontline, expõe o conluio corporativo da NSA. Os Googles e os Facebooks coletam o máximo de informações sensíveis quando conseguem. Qualquer coisa que você pode colocar na mão de uma empresa privada pode cair na mão do governo. O alvo da NSA são os meios de comunicação de toda a população. As empresas americanas e a segurança nacional sabem muito sobre nós. Eu vejo isso como a história mais importante da nossa era. Ela afeta a todos nós e nos faz questionar se estamos ou não bem informados sobre o que o nosso governo está fazendo. Nós temos o direito e a liberdade de expressão na primeira emenda, a obrigatoriedade de mandados de busca garantidos pela quarta emenda. Precisamos de proteção, são direitos garantidos. Donald Byrd é professor de jornalismo na Universidade Long Island. Ele diz que nem todos os estudantes reconheceram o problema. Nossos estudantes pensam que a internet é só um serviço. Você apenas liga e usa, feito água, eletricidade. E que a internet é a mesma coisa. E eles usam os aparelhos o tempo todo. Peguei um trem para Chicago recentemente, pois meu filho está na Universidade do Noroeste. E os jovens estão todos grudados nas telas. Não conversam entre si. Nunca vão conhecer uma outra pessoa nova. Muitos deles não sabem, não se preocupam que tenham pessoas ao lado deles, de olho no que eles fazem e o que estão gravando e o que dizem. Eles estão sendo monitorados, estão sendo espionados. Eu sei disso e eu digo a eles que quando vou ao Banco da América, há 14 câmeras apontadas para mim e de olho em mim. Há câmeras em todo lado. Nós também já sabemos disso tudo. Não escrevam algo que suas mães não queiram ler. Então, a privacidade acabou. O direito à privacidade? Eu penso que sim, eu acredito que sim. De certa forma, a NSA, tentando aumentar seu alcance pelo seu desejo de controlar tudo, acendeu a chama da resistência global que a opõe. E isso diz respeito ao controle econômico, militar, político, ideológico e histórico. É a natureza fundamental do poder no mundo. Quem controlar esse tipo de pirâmide terá a nova economia mundial, que é a internet. Vai dominar o campo econômico pelos próximos 50 anos, e assim dominando a política, e com tudo isso, as narrativas políticas e militares também. Minha irmã, a historiadora, e as pessoas que dizem que você tem uma chance de reescrever a história, você controla o futuro. Também se trata de mudar o passado, que é algo muito perigoso. Os vencedores escreveram a história. Se nós não tivermos cuidado, criaremos um ambiente onde o fato de existirem pessoas que lutaram contra o movimento dos direitos civis será apagado. Como Nelson Mandela foi preso? Foi um embaixador americano que o entregou. São fatos históricos. O futuro da história é o futuro do conhecimento. A seguir, combatendo a ameaça dos informantes. A Agência de Segurança Nacional foi criada para manter a América segura. Pessoas conhecidas dentro da organização também podem ser perigosas.
Essa é a ameaça chamada de ameaça dos informantes. Um informante é um membro confiável da organização, como um empregado ou um colaborador que causa danos intencionalmente. Ela parece obcecada em proteger a si mesma. Se você vir os seguintes comportamentos, denuncie imediatamente ao seu supervisor ou nossa equipe de segurança. As ameaças que a NSA e as agências do governo enfrentam atualmente não são aquelas que inicialmente esperavam, pelas quais se prepararam. A ameaça dos informantes. A NSA estima que cerca de 4.000 funcionários não são confiáveis. Eu era considerado uma estrela no meu departamento, não que eu fosse um trabalhador insatisfeito. O ex-integrante da NSA, Russ Tice, diz que depois de 11 de setembro, a agência foi se voltando contra si mesma aos poucos. A propósito, quando isso aconteceu, meu supervisor não fazia ideia do que estava acontecendo. Eles me arrancaram da minha sala, meu supervisor estava abismado e não tinha noção do que estava ocorrendo. Essa história de informações que eles contam sobre funcionários investigando outros funcionários não existia naquela época. Você deve ter ficado chocado ao ser apontado e investigado dessa forma. Eu fiquei. Eles me convocaram para uma avaliação psicológica de emergência. Eles contaram essa história e disseram que eu era louco por pensar que havia um espião em uma agência de inteligência. Na sede de operações em Fort Meade, em Maryland, a NSA é protegida por uma rede de segurança que a envolve como um casulo. Assim como outras agências de inteligência, a segurança é rígida, forçando os funcionários a espionarem-se uns aos outros. Aqui temos um alerta da Marinha dos Estados Unidos. A NSA é comandada por um almirante da Marinha. Essa é uma reunião não confidencial sobre a ameaça de informantes. O que é a ameaça dos informantes? O informante usa seu acesso privilegiado para causar danos à segurança nacional ou seus interesses por meio de divulgação não autorizada. Alteração de dados, espionagem ou ações que resultem na perda de degradação de recursos ou capacidades. Aqui temos um vídeo, uma dramatização feita pelo Departamento de Segurança Interna. Você identifica essas situações como um perigo em potencial se acontecerem com você? Ted trabalha nessa empresa há 6 anos e ela está prestes a realizar uma grande melhoria na segurança que forçou ele a trabalhar até mais tarde. Então ele usou o horário de almoço para fazer alguma tarefa nas proximidades. Enquanto conversava no celular rumo à sua sala, Ted vê o seu colega de trabalho, Doug Redman. Doug Redman parece ter entregue um envelope grosso para um homem e depois foi embora. Essa é uma incitação à vigilância. Seu mantra é: se você vir algo, diga. Um dos resultados indesejados dessas mensagens alarmistas é que elas intimidam o funcionário, que ficam em silêncio. A junção de algo incomum é preocupante nessas situações e indica uma ameaça. Você tem o poder de proteger o seu local de trabalho. Se você vir algo suspeito em relação aos seus colegas de trabalho, conte ao seu supervisor, ao departamento de RH ou ao chefe de segurança. Outro informante que se tornou um delator disse que foi marcado ao levantar questões sobre a espionagem contra americanos. O ex-diretor da NSA, Thomas Drake, foi ameaçado de prisão. Eu fui marcado como um problema, pois eu sinalizei uma enorme preocupação sobre a conduta da NSA sobre o 11 de setembro. Eu tive uma ótima reunião com o chefe da Procuradoria, que integrava o Conselho Geral. Ele disse coisas assombrosas em relação às perguntas que eu fiz a ele. Ele disse: por que estamos violando a lei de vigilância de inteligência estrangeira? É algo punido como crime. Ele disse: você não entendeu? Todos os advogados já estão de acordo. A Casa Branca já aprovou. E depois ele me disse: o que me fez lembrar da administração Nixon. Tudo está legalizado. E assim que ele disse isso, tudo está legalizado, eu fiquei de cabelo em pé, pois foi por esse mesmo motivo que Nixon se distanciou do juramento especial que ele fez, de preservar, proteger e defender a Constituição. Tanto Drake quanto Tice tentaram levar suas objeções ao conhecimento da agência, mas não deu em nada.
Há muito ruído vindo dos críticos da televisão dizendo Snowden deveria ter compartilhado seus temores com a agência, ao invés de vir a público com documentos secretos. Esse caminho não existe. A cadeia de comando, o DOD e o inspetor-geral da NSA. Todos estão em lua de mel com a chefia do Fort Maed e da NSA. É por isso que eu não os procurei. A propósito, naquela época eu era amigo do vice-diretor da NSA. Eu fui até ele e ele agiu como se não soubesse o que estava acontecendo em uma conversa privada em particular. Então eu fui até um inspetor-geral do DOD e não deu em nada. Fui ao Comitê de Proteção, ao Sistema de Mérito novamente, porque eu sou veterano militar. Se não fosse isso, eles teriam me denunciado, pois o serviço de inteligência é isento das leis. A lei de proteção aos delatores, eles são isentos. E é por isso que você ouve dos críticos quando eles estão falando a respeito. Eles nunca falam disso. Nem mesmo sei se eles sabem disso, mas a lei de proteção aos delatores nos protege de alguém dos órgãos da inteligência. E o Thomas Drake? Eu me tornei um delator. E o que eu fiz naquelas semanas, meses e anos após o 11 de setembro, foi usar canais à disposição como dentro do governo para denunciar, incluindo a NSA, por meios internos à administração do Conselho Geral, o gabinete do Inspetor-Geral, incluindo a minha cadeia de supervisores, incluindo também o Congresso, Departamento de Defesa e vários outros. Mas você fez o certo, você usou os canais adequados. O Snowden não fez isso e foi criticado por não usar esses meios. Bem, ele utilizou os canais, ele falou mais detalhadamente sobre isso, mas ele não deu em nada também. Desde a nossa entrevista com o Drake, Snowden conversou com a NBC e revelou que também tentou comunicar à NSA. Eu fiz essas reclamações, mas não oficialmente, através de e-mails. Não apenas aos gabinetes e agentes, mas também ao meu supervisor, meus colegas, além do escritório. Alertei o Fort Maed, fiz alertas no Havaí. A NSA fez pouco caso das acusações do Snowden, insistindo que ele enviara apenas um e-mail. Após isso, a NBC rebateu essa afirmação, confirmando a versão do Snowden. O advogado que eu confrontei no gabinete do Conselho Geral me alertou. Ele disse, "Pare de fazer perguntas, você não vai gostar do resultado." Então eu decidi lutar pelo lado de dentro. Eu era, naquele momento, uma testemunha ocular da subversão à Constituição. Meu juramento estava em jogo. Eu não violaria o meu juramento. Eu preservaria a minha fé e a minha lealdade ao juramento. O juramento de apoiar e defender a Constituição. É a ideia de como devemos nos governar, apesar de todas as suas falhas. É a base da nossa história. Mas você foi alertado, Tom. Sim, eu fui. Mas se eu ignorasse isso e permanecesse em silêncio, eu seria cúmplice. Diferente do Drake e de outros delatores, Snowden publicou documentos secretos da NSA. Ele decidiu que a única forma de combater a NSA era mostrando ao público o que ela fazia com suas próprias palavras. O Snowden não apenas despejou os documentos secretos de qualquer maneira. Ele buscou jornalistas consagrados como Glenn Greenwald e Laura Poitras e tentou inseri-los ao contexto. Pediu que protegessem os nomes dos agentes. No princípio, Greenwald estava muito ocupado para criptografar as comunicações com Snowden e quase perdeu esse furo. A lição dessa história e o motivo pelo qual tenho orgulho em contá-la são dois. O primeiro é que aqui havia uma pessoa que, por um bom motivo, tinha medo de falar comigo como uma fonte. E ele sabia, diferente de mim na época, o vasto alcance do sistema de vigilância. Então ele se recusou a falar comigo ou a me contar com quem eu estava falando, instalando a criptografia. Esse é o ponto mais amplo. Nós estamos falando sobre ameaças à privacidade, derivadas do estado de vigilância, mas como ter uma imprensa livre a um processo salubre de angariação de informações quando o governo está monitorando as comunicações e até mesmo fazendo listas de todos com quem nos comunicamos. Isso enfatiza a dificuldade de fazer jornalismo. Ironicamente, a NSA realizou um lobby por anos para barrar a criptografia na internet para que pudesse coletar informações mais facilmente.
A mesma falta de proteção foi posteriormente facilitada por Snowden para que baixasse arquivos, cujas estimativas giram em torno de 1 milhão de documentos, talvez mais. Somente o Snowden sabe da precisão. A NSA se envolveu em coisas como o enfraquecimento da criptografia, garantindo que ela não fosse tão forte para que pudessem quebrá-la. E depois eles se queixaram de um problema de cibersegurança. É claro que existe um problema de cibersegurança. É claro que existe esse problema de cibersegurança, pois você o criou quando criou essas vulnerabilidades nos softwares. O governo logo começou suas investidas. Veja o que aconteceu com Thomas Drake depois que um artigo foi publicado com revelações sobre a NSA. Conforme descobri mais tarde, o então presidente Cheney deu uma simples ordem: ponham esse criminoso na fogueira. Não importa quem seja, façam dele um exemplo. Por que a fogueira? Porque na fogueira, em 2005, quando o artigo saiu, eles iniciaram uma grande investigação sobre os vazamentos. Eu soube assim que publicariam um artigo que haveria uma investigação, sem dúvidas. Quando a investigação foi iniciada, eu logo fui incluído nela. E por quê? Porque eu era um dos poucos que sabiam sobre o programa secreto de vigilância. E o que aconteceu na sua casa naquela manhã? Bem, passaram-se quase 2 anos e eu estava me preparando para o trabalho. Em 28 de setembro, pouco mais das 7 da manhã, eu olhei pela janela e vi todos aqueles agentes do FBI atravessando o meu jardim. Meu coração foi parar na garganta. O pesadelo tinha só começado. Eu poderia pegar até 35 anos de prisão, 5 acusações de espionagem, uma de obstrução da justiça, 4 por declarações falsas aos agentes do FBI, e a partir daí, o meu nome estava sendo divulgado pela grande mídia e na mídia alternativa. Culpado? Culpado no tribunal da opinião pública, pois naquela época era raro um americano ser processado por espionagem. No fim, Drake pôde se declarar culpado por uma infração menor e outras acusações foram abandonadas. Russ Tice, que também era um combatente, estava sob vigilância. O FBI estava me seguindo. No começo eram os carros pretos. Chegou um momento em que, sempre que eu via um carro preto, eu pensava, certamente é um cara do FBI. Eu percebi que precisava abandonar essa mentalidade, pois eles entravam lá, mas nem todos eram do FBI. Depois eu descobri como identificá-los, e hoje em dia o cavaleiro das lendas é o Snowden. Por conta do que ele estava disposto a fazer, ao contrário de nós, ele foi capaz de dar a própria vida a tudo isso. Nós não fomos capazes, e ainda por cima com a documentação que ele forneceu, pois ele deu provas, a documentação deles que foi vazada. Ela prova que todos nós estávamos corretos. E não tem como refutar agora. Eles não conseguem, simplesmente não conseguem. E isso é algo com que tem que conviver até agora. Foi necessária muita coragem para fazer isso. Quando perguntam o que você acha que vai acontecer a você, ele disse NDB, abreviação de nada de bom. Ele parece estar ciente da posição de perigo onde se encontra. Sim, especialmente se você olhar para o que aconteceu com o Sr. Drake. Sempre que você divulga documentos, e é algo interessante, pois eu fui a programas de TV antes disso, e eles falavam para mim, você está alegando isso, mas onde estão as provas? E eu disse, se eu tivesse esse monte de documentos aqui comigo e os colocasse aqui na mesa para provar tudo isso, e eu realmente tivesse essas provas que vocês tanto perguntam, eu não estaria seguro para sair desse prédio sem estar algemado. Trabalhadores motivados se juntaram às instituições, pois acreditaram que em seu dever, mas às vezes, quando confrontados por abusos, eles se voltam contra suas agências e se tornam a ameaça dos informantes. Como eles mantêm a disciplina e os membros da inteligência? Perguntamos ao analista da inteligência Brad Summerall, que, assim como Snowden, era administrador da rede online, mas no exército com credenciamento de alto nível. O que você acha que levou Snowden a se rebelar? Algo mexeu com ele, entende? Ele trabalhava na NSA, onde ele viu várias coisas acontecerem. Assim como nos fuzileiros navais, você vai para o campo onde você vê coisas acontecendo. Algumas coisas te afetam, outras não. Eu imagino que ele viu coisas demais e, por algum motivo, se sentiu que tinha o dever de fazer o que ele fez. Compartilhar o que ele viu com o povo americano de alguma forma e pular do barco ao mesmo tempo. Eu acho que é desafiador e preciso ter muita coragem ou ser louco. É, com certeza.
Quando se está tratando do lado de dentro, muitas pessoas que fazem um trabalho técnico não necessariamente compartilham da crença de que o que eles fazem é para proteger a população americana. Às vezes, eles começam a se questionar. Eu penso que, dependendo da situação em que você se encontra, você pode se questionar. Todos acharam estranho o que estava acontecendo, considerando a posição que ele tinha, que ganhava muito bem. Eu conheço muitas pessoas que trabalhavam para o governo, mas não têm o mesmo salário que ele tinha. Na verdade, eu acho que eles nunca teriam feito o mesmo que ele, pelo menos ao mesmo tempo. O que, na verdade, eu acho é que ele se sentia deslocado. Por mais que o seu salário fosse muito alto, o que eu consigo imaginar é realmente isso, o deslocamento. Atualmente, eles estão pondo em prática o programa Ameaça dos Informantes. Eles estão apavorados. São 4.000 pessoas na lista de informantes em potencial. Parece haver muita paranoia nesse meio. Sim, muitos cheques gordos foram emitidos em 2000 e 2002. Cheques gordos? Sim, dinheiro. Você tem muito pessoal, muito trabalho, mas quando você dá um trabalho a alguém, essa pessoa vai fazer o trabalho. Eles possuem muito pessoal, muita tecnologia, muito de tudo. Então, você teve essa grande quantidade de dinheiro aplicada e eles precisam justificar os gastos. Todo esse dinheiro foi convertido em melhoria na segurança? Você pode imaginar que sim, mas o ex-diretor da NSA, General Alexander, diz que os Estados Unidos enfrentam seu maior risco na história, talvez causado pela expansão desenfreada de pessoal inexperiente. Ele contou a um jornal australiano, aspas, enfrentamos um grande perigo. Não consigo mensurá-lo. Você não pode dizer isso. Isso é o bastante para enfrentá-los? Eu não sei. Se ele não sabe, então quem sabe? A solução para ele, mais espionagem. Com tantas pessoas na folha de pagamento, é difícil controlar todo mundo. Essas pessoas não são encorajadas a pensar de maneira independente. A NSA precisa mantê-los sob vigilância, da mesma forma que as pessoas a quem espionam. Em suma, a NSA terceirizou, privatizando na prática grande parte de seus programas, relatou James Benford, que escreveu sobre a NSA, aspas, o caso Snowden demonstra os potenciais riscos envolvidos quando uma nação deposita suas atividades de espionagem na mão de empresas com segurança frágil e políticas de trabalho inadequadas. Em qualquer outro país, o problema da espionagem seria considerado algo referente à política e à lei, mas na América, esse caso caiu nas graças do povo, transformando Snowden em uma celebridade, sendo que o seu rosto está estampado em ônibus, quadrinhos e também em bonecos. Já existem planos para 2 filmes de Hollywood sobre a fuga de Snowden. Pior ainda, que o risco enfrentado pelos delatores é o que acontece às vítimas das políticas estrangeiras secretas nos Estados Unidos, cujos paradeiros foram ocultados em documentos secretos que ninguém pode ver. E é por isso que o Arquivo de Segurança Nacional existe. É uma biblioteca sem fins lucrativos de documentos não mais sigilosos, que detalham a história oculta das políticas secretas dos Estados Unidos. Fazemos isso há quase 30 anos e esses documentos ainda estão em formato físico. Hoje em dia, é tudo o que recebemos. Ou é em formato digital ou convertemos eles em formato digital. E é assim que entram aqui. Essa é a documentação secreta de escândalos dos quais os americanos nem se lembram mais? Bem, de tempos em tempos, o mundo vira do avesso. Um escândalo novo vem à tona. E as pessoas, nossa, é sério? Também foi assim que aconteceu antes? E o que mais está acontecendo agora sem o Edward Snowden? É como se alguém levantasse a cortina. Era isso que estava acontecendo lá atrás. A coragem do Snowden em publicar esses documentos deu a toda a nova geração, por meio de uma grande mídia, uma amostra do que o governo anda fazendo em nome do povo americano. Eu penso que o maior impacto causado pelas revelações do Snowden foi expor as mentiras do governo.
Se você analisar as investigações da Comissão Church ou do caso Irã-Contra, você vai estar acostumado com o fato de que o governo mente rotineiramente, mas quando penso sobre a vigilância, quando o chefe da inteligência nacional olha para a câmera e diz: "Não, senhor, não estamos coletando dados de milhões de americanos." E 2 meses depois você descobre que ele mentiu. Se o povo americano soubesse e entendesse o que realmente acontece, eles deixariam de apoiar isso? É uma questão complexa, pois o principal motivo dos americanos não apoiarem isso, essa vigilância, é que a coleta de ligações, telefones, a coleta do sistema de metadados em que ligações telefônicas dos últimos 8 anos, o dia, o horário, a duração estavam armazenados em Fort Meade, em Maryland. A outra parte do estado de vigilância parece ter o apoio e a perspectiva de que o apoio dos americanos foi destinado diretamente a mantê-los seguros. Eu acredito que essa foi a objeção ao problema das ligações com Snowden e que revelou por que, além de bisbilhotarem tudo, nada disso tinha relação com o combate ao terrorismo. Nós vivemos em uma sociedade e os incidentes como o de 11 de setembro contribuíram para isso, que causa muito medo, e isso nos coloca à beira da paranoia de que o inimigo está sempre atrás de nós. E muitos americanos estão, por conta disso, dispostos a, digamos, justificar, financiar ou apoiar atividades que limitam sua própria liberdade. E eu penso que os americanos devem se questionar: estamos mais seguros sem saber de nada? E em relação a esses programas de vigilância, não ficamos mais seguros sem saber de nada, de fato? Não estamos sendo protegidos dos terroristas, e o governo estava rapidamente expandindo seu controle e coletando tudo o que era capaz. Nós também vimos o documento que o arquivo tem online. Eles receberam dezenas de milhares de pedidos de pesquisadores e da população sobre documentos e relatórios. Ele já tem mais de 3 bilhões de visualizações independentes. Reunimos documentos de diversas fontes. Tem o Washington Post, Guardian, Glenn Greenwald, todos que publicaram, juntando documentações históricas, as conversas grampeadas, coisas e debates anteriores, em seguida publicando para finalizar a coletânea. Podemos adicionar o Arquivo de Segurança Nacional entre as ameaças dos informantes que o governo enfrenta. Como repórteres investigativos, eles estiveram ao lado de fora, mas agora estão dentro. Para dentro de uma grande e prestigiada universidade para garantir que as revelações dos delatores façam parte da história e que não está fácil de esquecer ou disfarçar. Atualmente, na América, quase 5 milhões de pessoas possuem credenciais de segurança. Quase 1 milhão têm acesso a documentos altamente sigilosos. É uma grande indústria que parece estar crescendo a cada dia. Mesmo assim, uma grande parte da indústria está recuando. Eles estão pressionando o governo a expor ainda mais sobre quantas vezes o governo tem pedido por informações, quanta informação eles estão obrigados a ceder e quantas restrições eles possuem. Sabemos bem mais sobre esses procedimentos hoje, depois que o Snowden falou tudo o que ele sabia. Não por conta dos vazamentos, mas porque as empresas estão confrontando o governo. A ameaça dos informantes não é novidade. Snowden não foi o primeiro nem será o último. E ainda há que se extrair muitos documentos que Snowden coletou, incluindo nomes de pessoas a quem a NSA espionou. Mesmo que alguns grandes jornalistas se oponham a Glenn Greenwald e a Edward Snowden, antigos delatores como Daniel Ellsberg, o oficial militar no Vietnã que vazou Pentagon Papers, partiu em defesa deles. Acho que ele fez uma grande contribuição para que esse país, ao se expor, e que a Agência de Segurança Nacional está fazendo pelos presidentes de ambas as administrações, em especial, intervindo na privacidade das comunicações de todos os americanos que possuem um aparelho eletrônico. É difícil imaginar uma democracia sobrevivendo por muito tempo quando o governo tem a capacidade de chantagear essa pessoa. Ellsberg também apoiou o caso do militar delator Bradley, atualmente Chelsea Manning, que publicou documentos secretos e esse vídeo sobre supostos crimes da guerra no Iraque. E honra os seres humanos ao se preocupar não somente com as vidas e a segurança dos americanos, mas também
com o que fazemos aos estrangeiros, aos iraquianos. Hoje, Ellsberg e outros delatores se juntaram para incentivar mais delações por meio do site exposefacts.org, que recebe de maneira segura vazamentos anônimos, precisamente o que o governo teme que possa levar a intensificar a ameaça dos informantes. Essa é uma perspectiva para o futuro. A seguir, teremos outras previsões, incluindo a de Edward Snowden, no episódio final da nossa série de documentários America's Surveillance State. Bem-vindo à Avenida Pensilvânia 1600, o centro de poder de uma potência mundial. Pode ter certeza de que todos aqui são constantemente monitorados de algum lugar. É um dia ensolarado e quente aqui do lado de fora da Casa Branca. É difícil fazer as pessoas falarem como se sentem sobre a espionagem em que você está em curso. Alguns têm medo de falar, outros dizem, não posso falar nada agora, estou de férias. Não posso pensar nisso estando de férias. Outros, muito mais enfáticos em sua posição à espionagem da NSA, é ilegal. Não temos direito à privacidade, seja em público, nos computadores ou nos telefones. O governo não tem nenhum direito de nos espionar, isso precisa acabar. E eles estão fazendo isso em grande escala, não é? Sim. Você não consegue pensar em um semáforo sem que haja 10 câmeras te filmando. Não temos direito à privacidade nem em público? Acredito que sim. Creio que o nosso governo está muito à esquerda, muito socialista. Não me sinto bem com isso. Tem uma piada recente que diz que a solução adotada pela chanceler alemã foi trocar o número de telefone. Mas, sem fazer piadas, não é algo bom. Você precisa saber quem são seus amigos e também quem não é o seu amigo. Estamos tentando descobrir o que as pessoas acham da espionagem da NSA, se você está preocupado ou se está aflito. Se você não fez nada de errado, não precisa esconder nada. Se eu me importo com alguém ouvindo as minhas conversas? Nem um pouco, eu não tenho nada a esconder. Sabe essa declaração, não precisa ter medo se você não tem nada a esconder? Essa mesma declaração, não precisa ter medo se não tiver nada a esconder, é uma declaração que é atribuída diretamente a Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista. A realidade do estado de vigilância americano não pode ser negada. É bem real para os críticos, perigosíssimo para o futuro da democracia. Os protestos não apenas uniram a esquerda e a direita, mas humoristas como o criador da Joyce News na Austrália. Ele lançou um ataque em forma de rap contra o estado de vigilância. Vejam a arma mais letal que todos os tempos, a melhor invenção desde 11 de setembro. Vivemos sempre livres e longe do mal, senhoras e senhores, é a vigilância total. Nossas ferramentas secretas se identificam sem reconhecimento facial. Você não pode escapar, nossos rastreadores se encontraram, pois têm um alcance global. Enquanto alguns cidadãos lutavam contra violações de privacidade, a NSA e seus apoiadores na Casa Branca, no Congresso e nos tribunais expandem seu alcance, agora monitorando literalmente trilhões de mensagens, usando até mesmo softwares de reconhecimento facial de última geração. A NSA também está construindo instalações de armazenamento de dados como o centro em Utah, que custou 1,7 bilhão e tem o tamanho de 17 campos de futebol, com capacidade de armazenar iotabytes, o que equivale a 500 quintilhões de páginas de texto. A guerra contra o terror parece ser retroalimentada pela necessidade insaciável da vigilância constante, mesmo que o estado de vigilância esteja sofrendo mais oposição do que nunca. Há uma batalha política sobre o futuro da espionagem da NSA, com diferentes táticas sendo empregadas de ambos os lados. Na verdade, a vigilância em massa nos Estados Unidos remonta à Guerra das Filipinas em 1901.
onde foi usada para identificar críticos rebeldes, havia um forte componente racial naquele tempo e os críticos dizem que ele ainda existe, mesmo que enfraquecido, especialmente na espionagem contra comunidades islâmicas. O programa de vigilância foi criado 18 meses após os ataques de 11 de setembro. Sua missão, infiltrar agentes policiais para a coleta de informações sobre muçulmanos e comunidades do Oriente Médio, espiando conversas em mesquitas, comércios e restaurantes. Enquanto apoiadores alegavam ser uma estratégia necessária contra o terror, o programa criado sob a chefia do ex-comissário de polícia Ray Kelly causou revolta entre muçulmanos que encaravam isso como uma violação de direitos civis. O que seria capaz de parar o estado de vigilância e os tribunais? Adam Liptak fez a cobertura da Suprema Corte para o New York Times. Tivemos vitórias significativas nos anos 60 e 70 que agora estão em declínio. E após o 11 de setembro, ainda mais preocupações com a segurança nacional. O campo de liberdade de imprensa não é bom, a ponto de vista legal. O que os jornalistas podem fazer? Eles tentam obter as informações de maneira legítima. O governo não quer que eles tenham essas informações. É um confronto, um desafio. O que eles devem fazer? O que me diz? Bom, os jornalistas podem usar sua coragem, procurar a informação e publicá-la, e infelizmente em alguns casos sofrem as consequências. Liptak prega um equilíbrio entre a salvaguarda que o governo julga necessária e o direito da população à informação. Ele admite em seu jornal que não publica tudo o que sabe. De um lado, temos o sigilo em exagero, por vezes usado para ocultar os erros e as vergonhas do governo. Por outro lado, há os tipos de segredo que podem colocar em perigo a nação. Encontrar esse equilíbrio não é algo fácil. Mas o New York Times publicou em Pentagon Papers. O New York Times está publicando os, aspas, Snowden Papers. Isso te deixa orgulhoso ou você tem alguma preocupação quanto a isso? Eu não vou questionar o julgamento dos excelentes editores do New York Times, mas há um julgamento e por isso estão publicando tudo o que temos em mãos. A imprensa claramente se sente aprisionada por isso e apoia os delatores como Edward Snowden. Antes que Snowden enviasse os documentos da NSA a repórteres, ele insistiu que encriptassem seus e-mails para evitar a espionagem e até fez um vídeo mostrando como fazer isso. Certo, a instalação foi concluída. Vamos iniciar o programa. Você tem duas escolhas, Cleópatra ou GPA, para o novo assistente de privacidade. O GPA é melhor em todos os aspectos, apesar de ser mais antigo. Nessa interface, você se loga e não conseguirá escolher o tamanho da chave. Você precisa de uma chave maior do que o tamanho padrão. Andy Greenberg, da revista Wired, diz que cada vez mais repórteres estão usando criptografia por medo da espionagem. Algo que esquecemos quando falamos da incrível capacidade da vigilância da NSA é que ela não é infinita. Há sempre uma forma de evitar a vigilância da NSA. Segundo o próprio Snowden, criptografia funciona. Programas de encriptação podem impedir o governo, a NSA, de espionarem suas comunicações. Acredito que isso criou uma nova era, uma era renascentista para as ferramentas de encriptação, programas de anonimato, que podem mascarar, esconder ou criar um tipo de bolha na privacidade ao redor de suas atividades online, que pode existir até mesmo no mundo, a vigilância em massa nos dias de hoje. A criptografia pode ter ajudado as ações ousadas de Snowden e facilitaram a mídia. Naquela época, ele tinha somente 29 anos, abandonou a escola e tinha um salário de 122 mil por ano. Ele chamou a si mesmo de Verex, locutor da verdade em latim, depois de usar o codinome True Roja. Dizem que ele passou 8 meses reunindo arquivos secretos da NSA. A grande mídia está focada nessa história. Uma pesquisa na base de dados de LexisNexis mostrou que a NSA foi mencionada somente 675 vezes na mídia americana em 2012. Esse número saltou para 6.955 menções em 2013. Mais cedo, críticos da mídia condenaram a falta de investigações contra a NSA por parte da imprensa, antes das revelações do Snowden e depois da cobertura morna que seguiu. Hoje, temos a renascença das reportagens investigativas independentes. Jornalistas próximos do Snowden, como Glenn Greenwald e Laura Poitras, lançaram o seu próprio jornal, o Intercept, para expor a espionagem do governo. Ele é financiado pelo bilionário da internet Pierre Omidyar.
Nós daremos aos nossos jornalistas tudo o que precisarem para o seu trabalho, a liberdade de viajar, a proteção legal necessária, tecnologias inovadoras e um recurso raro, o tempo e a organização necessária para desenvolverem suas habilidades. O Midyar é somente um dos líderes empresariais fazendo pressão pública por limites na espionagem da NSA. Um exemplo simples é a suposta coleta da NSA de registros telefônicos de todas as chamadas de 320 milhões de pessoas, para identificar cerca de 300 pessoas que poderiam apresentar perigo. É uma péssima política pública. Ao mesmo tempo, grupos de liberdades civis da esquerda e libertários da direita pressionaram por uma ação do Congresso, pois muitos, como Ben Wisner, da ACLU, enxergam a supervisão do Congresso como uma piada. Nossa preocupação fundamental é que as tecnologias de vigilância se desenvolvem rápido, enquanto o controle democrático se desenvolve lentamente. Isso é verdadeiro, mas as leis que protegem a nossa privacidade também são, quanto à nossa fiscalização. Eu creio que ganhamos com as revelações do Snowden. Essas partes da democracia que deveriam fiscalizar o executivo falharam lamentavelmente. O Congresso e os comitês de segurança, que deveriam controlar e supervisionar a vigilância, estão fazendo exatamente o oposto. Eles estão protegendo o sigilo. O Sr. Snowden não mentiu para ninguém. Ele quebrou o juramento do cargo, mas parte do seu juramento dizia a respeito à Constituição. E ele acreditava que, quando James Clapper, como diretor nacional da inteligência, veio a público em março e mentiu, ele apenas deu um passo à frente e contou toda a verdade sobre as mentiras do governo. Essa é uma grande preocupação minha, pois me faz duvidar dessa administração e das coisas que ela nos diz, porque eles agora admitiram que vão mentir para nós em nome da segurança nacional. Nossas propostas legislativas faziam mudanças necessárias em algumas leis de vigilância, mas não seriam o bastante para limitar os poderes da NSA concedidos por leis e diretrizes presidenciais. A NSA hoje possui informações de todos os juízes federais, todos os membros do Congresso e de todos os membros do Poder Executivo. Você pode dizer que são apenas metadados, mas essas informações são do tipo que podem destruir um indivíduo se forem usadas incorretamente. Eu acho que as pessoas têm motivos para se preocuparem, não que o nosso governo vá mudar a forma da noite para o dia. Mas se não implementarmos uma forma de controle, haverá ameaças reais ao nosso estilo de vida. Enquanto se discute a espionagem governamental, a espionagem privada também traz ameaças. Existem empresas privadas coletando informações sobre as atuações políticas e esse protesto dos americanos nas ruas e nas cidades americanas por todo o país é uma atividade que é praticamente desregulamentada. É inconstitucional. Há também uma indústria de vigilância privada, não é? Com suas próprias tecnologias. E, em muitos casos, você tem interesses internacionais, como as empresas israelenses, que são bem ativas. Sim, tem uma infraestrutura construída para isso. Após o 11 de setembro, o governo ajudou a financiar a criação do que chamamos de Centros de Fusão de Inteligência Local e Estadual. Esses centros de inteligência incorporam as polícias locais, estaduais e a federal, e por vezes outras agências como a de bombeiros, atendimentos de emergência e até mesmo portadores de serviços, empresas privadas e os militares. Todos estão coletando informações que são da polícia para o seu bairro e que são levadas para agências de inteligência. E ainda há programas que eles chamam de programas de denúncia de atividades suspeitas, que são bastante úteis sobre coisas suspeitas, mas a definição de coisas suspeitas pode abranger filmagens, fotografias, anotações, diagramas e todo um caso de programas de indústrias a manifestar opiniões extremas. Se você vir algo, diga, esse é o grande slogan de Nova York? Correto. E o que observamos é que apenas uma pequena parcela desses relatórios de atividades suspeitas é publicada, mas são exatamente o que alertamos, o que seria uma fachada ao perfilamento racial, porque as denúncias não envolvem coisas suspeitas. O ex-agente do FBI, Mike German, não descarta o medo de um estado policial, pois ele sabe que, por meio dos documentos do Snowden, que a NSA compartilha inteligência envolvendo americanos com o FBI, uma agência de polícia interna.
Por conta dos meus sites políticos, fui visitado pelo FBI, por xerifes, pelo Serviço Secreto, pelo Departamento de Segurança Interna, pela Força Aérea e por outras pessoas que eu nem conheço. Algumas vezes eles me abordavam e queriam saber sobre o conteúdo dos meus sites, o significado daquilo. Mesmo se a vigilância governamental for restringida, a vigilância privada vem crescendo, com novas tecnologias de espionagem amplamente disponíveis no mercado de consumo. Aqui temos um anúncio de uma empresa que vende vigilância na forma de segurança pessoal. Quando você está longe do escritório, você sabe o que seus empregados estão fazendo? Você sabe que está perdendo o controle? Conheça a M-Spy. O M-Spy é um software avançado de monitoramento de smartphone projetado para mitigar riscos em causa do trabalho. Proteja suas crianças e seus entes queridos dos perigos dentro e fora da internet. Rastreie suas localizações ou restrinja o acesso a aplicativos e sites. Leia as mensagens de texto e veja as chamadas. M-Spy ajuda a prevenir vazamentos dos dados, monitora seus funcionários e faz acompanhamento da produtividade deles no escritório. A vigilância é difundida por meio corporativo onde as empresas de espionagem consumidores, funcionários e concorrentes. Sam Enter trabalhou para uma rede de eletrônicos chamada Crazy Edge, que foi fechada pelo governo federal por práticas corruptas. Eles usavam apetrechos de vigilância como se fossem a NSA. Meu nome é Sam Enter, sou ex-chefe de finanças do grupo criminoso chamado Crazy Edge. Sou um ex-contador e sou um criminoso condenado. Hoje presto consultoria a agências policiais, faculdades e universidades sobre crimes de colarinho branco. Sam, você sabe que a vigilância tem se tornado um grande problema, mas não é um problema novo. Quais são as suas experiências com o estado de vigilância no qual vivemos atualmente? Nos dias de crime, vamos falar o seguinte: em uma organização, seja ela legítima ou uma organização criminosa, há adversários competindo pelo poder, há facções em todas as organizações. Na nossa empresa criminosa, Crazy Edge, foi meu primo Ed que costumava manter a empresa de segurança, registros de seus rivais dentro dessa operação. Não existem regras. Todo mundo espiona todo mundo. Sim. E essa vigilância privada que se perpetua por tanto tempo e é altamente invasiva, é um mercado gigante. Sim, é um caso maior que o da NSA, espionagem corporativa de críticos ou contra adversários dentro da mesma empresa. Em outras palavras, executivos espionando outros executivos. Talvez esse seja o motivo pelo qual alguns engenheiros e gênios da tecnologia estejam desenvolvendo uma nova internet livre da vigilância da NSA. Os físicos estão usando física quântica no seu desenvolvimento. Líderes políticos que sofreram com a espionagem da NSA, como líderes do Brasil e da Alemanha, estão incentivando essa iniciativa. O Brasil acredita que a segurança da internet deve ser multissetorial, democrática e transparente. Consideramos o modelo multilateral como a melhor forma de exercício da governança na internet. Eu acredito que quando você se depara com uma situação difícil, deve evitar o problema, pois nem sempre é possível vencer. Creio que, como empresas, podemos direcionar nossos recursos para setores emergentes das economias pelo mundo, onde estaremos ajudando o povo e evitando participar de uma rede de espionagem, que, não importa quão boas sejam as intenções de algumas pessoas, ela sempre está sendo usada para finalidades nefastas. Vemos isso repetidas vezes ao longo da história. Os novos computadores quânticos podem não ser a solução para a privacidade, disse o especialista em tecnologia, ex-administrador das redes do governo Brad Summerall. Logo teremos computadores quânticos e esses computadores vão mudar tudo, pois o processamento deles é instantâneo, em qualquer quantidade. Não importa qual seja ela. Essa tecnologia que chegará em breve vai possivelmente tornar a vigilância em todas as coisas sobre as quais falamos muito piores. Sim, muito pior. Na verdade, bem pior. Você tem a sensação que, às vezes, o sistema funciona quase que por conta própria e que vão nos controlar? É quase o que acontece atualmente, em especial com a lei patriótica ainda vigente. As pessoas precisam entender que o que está causando estragos é a lei patriótica.
É uma novidade. Veja bem, o dinheiro é o combustível. Eles possuem dinheiro para fazer o que quiserem. Se quiserem espionar a própria população, eles têm o direito para fazer isso. O Congresso aloca dinheiro em lugares como a NSA de bom grado, mas existe um ponto fraco. Eu te pergunto, qual graduado ou PhD vai querer ir até Washington e se sujeitar a um ambiente semelhante ao Stasi? Eu adianto que seriam pessoas que não gostariam de ver ocupando altos cargos nos serviços de segurança. Filosoficamente, nós nos tornamos as pessoas sobre as quais alertávamos antes com o Stasi ou da Alemanha Oriental, ou a KGB. Nós nos tornamos um estado de vigilância? Sim, há mais coisas boas. A boa notícia é que esse estado de vigilância não consegue operar sem pessoas geniais, imaginativas ou espertas, como Edward Snowden. Então, se você tiver apenas uma pessoa como essa em cada 100 ou em cada 1000, é tudo que você precisa fazer, o que Edward Snowden fez. O governo não consegue operar sem essas pessoas brilhantes. Muitas dessas pessoas trazem uma consciência junto com a sua expertise. Contanto que isso aconteça, os governos não sairão impunes dessa. E essa é uma notícia boa. Agora, a notícia ruim é que eles vão continuar tentando, como eu já disse, tendo os poderes executivo, legislativo e judiciário como cúmplices. E ainda tem a mídia, as empresas e tudo mais que gira em torno disso. Me parece a definição clássica de Mussolini sobre o fascismo. E existe ainda muito mais a se descobrir, graças a Edward Snowden. Nós temos acesso a uma enorme quantidade de informações sobre diversos programas, mas ainda é pouco comparado ao alcance desses programas. E agora ainda temos diferentes agências envolvidas. Creio que são 16 agências que compõem o grupo das agências de inteligência. É uma quantidade menor que as milhares de empresas envolvidas na atividade dentro e fora dos Estados Unidos. Nem em todo lugar. Um relatório sobre o Top Secret América, o Washington Post, mostrou que há 854 mil colaboradores com credenciais de altíssimo nível. Desde o 11 de setembro, 33 novas instalações foram construídas ou estão em construção. São 1,57 quilômetros quadrados. Todos estão nesse jogo, já que há uma lucrativa indústria da vigilância que se expande além dos limites do governo e além das fronteiras dos países. Não é um problema de esquerda e também não é um problema de direita. Está acontecendo por todo o planeta. As pessoas querem saber o que elas ainda não sabem. As agências de espionagem atuam assim? Sim. Os delatores da NSA esperam que a população fique mais engajada. Quais lições podemos tirar dessa triste história sobre uma agência que parece ter vontade própria, mas que acumula mais dinheiro e legitimidade a cada dia que passa? A pergunta que eu faço é: qual o futuro da América se a situação não mudar? Um estado de polícia. É disso que estamos falando. Atualmente, acredito que estamos no princípio do que eu chamaria de estado quase policial, pois o estado de polícia tenta esconder aquilo que se faz. São bem sigilosos sobre essa atividade de polícia, então eles negam tudo, mentem sobre aquilo que fazem. Qual o direito que temos como país de conduzir a espionagem em massa contra essas nações? Nenhum. Lembre-se que o direito soberano concedido a todos os humanos vão além dos fatos de serem cidadãos americanos e se aplica a todos os seres humanos. Há um excepcionalismo americano e isso nos torna imunes à história? Eu acho que não. Todos os impérios foram parar na lixeira da história. Todos os impérios que perceberam subconscientemente que estão indo rumo à lixeira da história tendem a projetar para compensar. Adivinha o quê? Eles se militarizam em abundância, que é precisamente o que está acontecendo com o nosso país. Vamos dar as últimas palavras ao delator da NSA, Edward Snowden, cuja corajosa revelação nos forçou a refletir sobre os perigos de uma sociedade de vigilância total e transformou o estado de vigilância americano em um campo de batalha político.
Concluindo, eu gostaria de lembrar-lhes que, mesmo que esses programas de Estado de vigilância sejam perfeitos, mesmo se não houver abusos, mesmo se as falhas de fiscalização comuns de hoje forem solucionadas, esses programas nunca provaram serem indispensáveis para nos manterem seguros. E, novamente, você não precisa acreditar em mim. Dos quadros independentes da Casa Branca com acesso total a informações confidenciais, descobriram que esses programas não pararam nenhum único ataque sequer terrorista iminente nos Estados Unidos. Então, eu afirmo a vocês que quando os três poderes do governo concordarem com o encerramento desses programas, estará claro para mim que eles são meios legítimos de defesa da nossa liberdade, mas são um risco evidente e contemporâneo para o governo e para o nosso estilo de vida americano. American Surveillance State foi produzido por Dennis Schechter para Globovision, para Press TV.